Revelado, faxineira transformou a vida do filho especial de milionário de forma surpreendente. Maria acorda antes do sol raiar, como se o dia já estivesse esperando por ela. O despertador toca, e o coração dela acelera. Ela lava o rosto com água gelada, um ritual rudimentar que a desperta para a batalha diária. O uniforme surrado de faxineira é seu escudo, um símbolo da luta incessante que enfrenta ao criar Lucas, seu menino de 8 anos, que tem deficiência intelectual. O sorriso de Lucas é a luz em sua vida, aqueles olhos brilhantes, mesmo em meio às dificuldades, são tudo o que Maria precisa para levantar da cama todos os dias. Ela sonha em dar a ele um futuro melhor, longe das privações de sua vida na periferia de São Paulo. Do outro lado da cidade, Henrique vive preso em sua fortaleza de riqueza. Apesar dos bilhões na conta bancária, a solidão é a única companhia. Seu filho, Eduardo, enfrenta seus próprios desafios especiais, e a relação entre eles é fria, marcada por muros invisíveis. Enquanto Maria e Lucas compartilham um pequeno apartamento repleto de amor, Henrique e Eduardo habitam uma mansão luxuosa, mas silenciosa. O dinheiro não consegue preencher o vazio emocional que os separa. Tudo muda quando Maria é contratada para limpar a mansão de Henrique. Nervosa, ela atravessa aqueles corredores como se estivesse em um filme. O brilho excessivo dos móveis caros ofusca seus olhos, mas o que mais a impressiona é a solidão sentida naqueles cômodos. Durante seu trabalho, ao encontrar Eduardo, que está isolado do mundo, Maria percebe que ele é um reflexo de Lucas. O coração dela se aperta. Com um sorriso caloroso, ela inicia uma conversa que ilumina o olhar triste da criança. Um simples gesto, uma palavra amiga, e Maria consegue quebrar a espessura da solidão que envolve Eduardo. Momentos como esse fazem seu peito aquecer em meio às dificuldades. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A alegria, entretanto, logo se transforma em tensão. Um escândalo emerge, colocando a reputação de Henrique em risco. Boatos sobre sua gestão se espalham como fogo em palha seca, e não só sua família, mas também o futuro de Eduardo, que sofre o peso do mundo, estão em jogo. Maria se vê diante de um dilema moral: ajudar Henrique a recuperar seu nome ou se concentrar em sua luta diária. No meio desse turbilhão, uma conexão secreta se forma entre Maria e Eduardo. Ambos são vítimas de uma sociedade cruel, e a luta por dignidade é uma chama que as conecta. Enquanto observa Eduardo, Maria sente uma pressão crescente. O que eu vou fazer agora? Pergunta-se, vendo a expressão de desamparo nos olhos do menino. A vida deles pode não ser a mesma, mas a luta que travam, essa sim, é compartilhada. Maria decide que não pode ignorar a situação. O destino delas, tão diferente e ao mesmo tempo tão semelhante, agora se entrelaça em um impulso que pode mudar tudo. Ela precisa encontrar a coragem para enfrentar o que ainda está por vir. O dia seguinte parece mais pesado. Maria acorda sentindo um nó no estômago. O dilema a atormenta. Deve ela arriscar tudo para ajudar Henrique? Lidar com os boatos sobre ele é uma tarefa arriscada, mas ao mesmo tempo, a conexão que ela forjou com Eduardo é irrefutável. Quando Maria olha nos olhos de Lucas, ela vê uma criança cheia de possibilidades, um futuro que precisa ser nutrido. E agora, de alguma forma, isso parece amarrado ao futuro de Eduardo. Enquanto prepara o café da manhã, seu telefone vibra. É uma mensagem de Henrique pedindo para se encontrarem. O coração de Maria acelera. Um encontro significa que ela pode ter a chance de usar seu entendimento sobre as dificuldades que ambos os filhos enfrentam, mas também pode significar se expor a um mundo que ela sempre viu de longe. E se tudo der errado? E se ela não conseguir? No horário marcado, Maria chega à mansão de Henrique. A cena a lembra do impacto que fez na vida de Eduardo. Assim que entra, as paredes parecem sussurrar as preocupações do empresário.
Henrique está sentado à mesa, seu semblante é pesado e preocupado. Ao ver Maria, ele levanta a cabeça com uma expressão de alívio. Obrigada por vir, ele diz, a voz trêmula. Preciso da sua ajuda. Maria toma um fôlego profundo, concentrando-se nas palavras que ela tanto desejou ouvir de alguém. Henrique, estou aqui, mas precisamos falar sobre os nossos filhos. A conversa flui, mas logo se torna intensa. Henrique fala sobre os desafios que enfrenta, as pressões externas e o medo de perder Eduardo. Maria, por sua vez, não segura a voz. Ela revela sobre a vida de Lucas, sobre as pequenas vitórias cotidianas e o amor que supera qualquer barreira que o destino impõe. A solidariedade transforma a sala, e, se antes havia um abismo, agora há um espaço onde eles podem se encontrar, pelo menos emocionalmente. As horas passam, e a ideia de que algo maior pode decorrer daquela conversa fica mais evidente. Quando Maria levanta para ir embora, Henrique surpreende-a com uma proposta. E se pudéssemos fazer algo juntos? Você pode me ajudar a construir um programa inclusivo para crianças especiais. Eduardo precisa de um espaço onde possa se desenvolver e, quem sabe, isso pode ajudar toda a comunidade. Ela hesita, o coração disparando. Um programa? Isso pode fazer uma diferença significativa para Lucas também. Mas e seus próprios medos? Os desafios que ela enfrenta diariamente parecem imensos. Henrique, é uma proposta incrível, mas... Eu sei que pode ser um risco, mas sem risco não há mudança. Pense nisso, ele diz, com uma sinceridade que a toca profundamente. Enquanto Maria atravessa novamente os portões da mansão, seu coração se equilibra entre esperança e dúvida. Eduardo e Lucas podem ter um futuro diferente, mas até onde ela irá para lutar por isso? No instante em que chega em casa, Lucas corre em sua direção, e seu sorriso faz tudo parecer mais valioso. Maria aperta-o contra o peito, sentindo sua essência e força. Mãe, você encontrou o homem rico? Pergunta ele com curiosidade. Um sorriso tímido surge no rosto dela. Encontrei, meu amor. E talvez, tudo isso não seja apenas sobre dinheiro. Às vezes, a verdadeira riqueza está nas pessoas que podemos ajudar. Mas mesmo enquanto o coração dela se enche de amor, um temor se instala. O que pode acontecer se Henrique tiver que não cumprir sua parte do acordo? E se tudo desmoronar novamente, a partir daí, Maria se vê em uma nova jornada. Ela deve decidir se irá aceitar a proposta e o que isso pode significar para o futuro dela e de Lucas. As portas de um novo começo podem estar se abrindo, mas que desafios esperarão por ela do lado de dentro? O relógio marca a hora, mas sua mente continua a girar como um carrossel. Uma mensagem vibrante aparece no celular, e Maria se pergunta: o que Henrique realmente quer de mim? Maria não conseguiu tirar os olhos da tela do celular. A mensagem de Henrique revelava um convite: vamos nos encontrar amanhã à tarde? Ela respirou fundo, tentando acalmar o mar de emoções que tomava conta dela. O que ele realmente esperava dela? Aquela ideia de um programa inclusivo borbulhava em sua mente, mas o risco de se machucar e de ver seus sonhos desmoronarem era palpável. Na manhã seguinte, enquanto o aroma do café fresco permeava a casa, Lucas entrou na cozinha com um desenho em suas mãos. Era uma composição colorida, cheia de formas e figuras. Mãe, olha! É o Eduardo e eu brincando no parque. Ele sorriu, os olhos brilhando de felicidade. O coração de Maria derreteu naquele instante. A inocência do filho lembrava ela porque tudo valia a pena. É lindo, meu amor. Você capturou perfeitamente a diversão. Maria respondeu, tentando sorrir, mesmo sentindo um peso no peito. Enquanto Lucas falava sobre as aventuras deles, sua mente voava para a conversa com Henrique. O desespero nos olhos dele, o pedido de ajuda. Seria a responsabilidade dela resgatar a vida de um menino? E se o tempo que ela gastasse naquele projeto tirasse algo importante de Lucas? No dia do encontro, Maria se vestiu cuidadosamente. Escolheu uma blusa simples, porém elegante. Era um gesto de respeito, não só por Henrique, mas pelo que poderia representar. Antes de sair, olhou no espelho, buscando um sinal de coragem. Eu posso fazer isso, sussurrou para si mesma.
Foi o que ela precisou para dar o primeiro passo. Quando chegou à mansão, o ambiente parecia diferente. Havia um ar de expectativa que antes não estava presente. Henrique a esperava com um pequeno sorriso, seu olhar mais gentil e menos preocupado. Maria, que bom que você veio. Estava ansioso para conversar. A intimidade entre eles estava crescendo. Eles sentaram-se em um espaço iluminado, cercados por um jardim bem cuidado que parecia refletir uma nova vida. Sobre o programa, eu realmente acredito que podemos fazer algo maravilhoso. Não é só uma chance de ajudar nossos filhos, mas uma oportunidade de tocar a vida de outras crianças, explicou Henrique. Maria ouvia atenta, mas dentro dela o conflito persistia. E se tudo falhar? E se, em vez de um futuro brilhante, nós criarmos apenas mais um projeto que não vai a lugar algum? A dúvida escapuliu de seus lábios, um eco de insegurança. Henrique a olhou profundamente, como se pudesse ver através de suas paredes. Se você não se arriscar, nunca saberá. Todos nós temos a chance de fazer a diferença, e eu acho que você é a pessoa certa para isso. As palavras dele ressoaram em seu coração, deixando uma nova centelha de esperança. Mas a insegurança ainda a consumia. O que aconteceria com Lucas se Maria se dedicasse a um projeto que poderia tomar seu tempo? Era um compromisso grande, uma responsabilidade que poderia levar a sua família a um caminho desconhecido. Eu preciso pensar bem, começou Maria, mas Henrique a interrompeu. Vamos fazer um teste, um pequeno projeto piloto. Se não der certo, você pode desistir. O importante é tentar. Ela hesitou, sentindo a pressão da decisão nas palmas das mãos. E se eu não conseguir? E se você não me apoiar quando eu mais precisar? Henrique sorriu, como se tivesse antecipado a pergunta. Estarei aqui, e você não está sozinha. Podemos fazer isso juntos. A conversa tomou um rumo diferente, e aquelas palavras traziam um alívio para Maria. Mas e se a verdade sobre Henrique viesse à tona antes que eles tivessem a chance de criar algo significativo? O passado dele ainda pairava como uma sombra, e isso a inquietava. Naquela noite, enquanto Lucas dormia, Maria não conseguia relaxar. Olhava pela janela, vendo as estrelas brilharem no céu, questionando sua coragem. Estava prestes a mudar suas vidas, e possivelmente, a de muitas outras crianças. O entusiasmo e o medo a deixavam em um estado de tensão. O telefone vibrou novamente, e ela olhou para a tela. Era uma mensagem de Henrique: espero que você tenha pensado em tudo. Uma nova jornada nos espera. Maria encarou a tela iluminada e, ao mesmo tempo, percebeu que essa decisão poderia ser a porta de entrada para seu próprio destino. Mas a pergunta ainda pairava no ar: estaria pronta para tudo isso? Maria acordou no dia seguinte sentindo o peso da decisão que estava por vir. O sol entrava pelas cortinas, iluminando o quarto em tons dourados, mas seu coração lutava para acompanhar a beleza da manhã. Lucas já estava acordado e se divertia com seus brinquedos, mas a mãe não conseguia se concentrar. Havia algo inquietante no ar, como se cada brinquedo no chão estivesse repleto de responsabilidades. Bom dia, mamãe. Lucas disse com um sorriso espontâneo. O jeito como ele a encarava fazia Maria sentir uma onda de amor e determinação. Naquele momento, ela se lembrou do desenho que Lucas fizera, aquela imagem de pura alegria no parque. Era hora de agir, de não deixar que seus medos estragassem as oportunidades. Após preparar o café da manhã, Maria se sentou à mesa com Lucas. Ele falava animadamente sobre o que quer fazer no dia, sua inocência fazendo esquecer, mesmo que por um breve momento, da tempestade de decisões que a aguardava. Hoje eu quero brincar de construir castelos. Ele dizia, os olhos brilhando como estrelas. Ela então perguntou, e se a gente construísse um castelo de sonhos? Um que ajude outras crianças a brincar e serem felizes, assim como você. Uau, isso ia ser muito legal, mamãe. Lucas exclamou, balançando a cabeça empolgado. O jeito que ele estava sonhando alto a fez perceber que talvez o propósito do projeto fosse maior do que ela imaginava. Com a mente mais clara, decidiu que se encontraria com Henrique. Era hora de dizer sim. Era hora de arriscar. A mudança começaria por ela, e, quem sabe, esse projeto poderia também ajudar outras crianças a sonhar e a se divertir.
Maria respirou fundo e mandou uma mensagem para Henrique: vamos em frente. Vamos fazer isso juntos. Os minutos seguintes pareceram uma eternidade até que ela recebesse a resposta dele. Ótimo! Fico muito feliz. Podemos começar a planejar o projeto às 4 da tarde. Te espero na nossa última conversa. Quando a tarde chegou, Maria vestiu-se com um olhar decidido. Ela queria que Henrique visse a força que a impulsionava, mesmo que o medo ainda estivesse presente. O mundo lá fora parecia vibrar com sua mudança interna. O caminho para a mansão parecia mais iluminado, e cada passo que dava se sentia mais firme. Ao chegar, Henrique já a aguardava. Seu sorriso era acolhedor, e havia um ar de entusiasmo em seus olhos. É tão bom ver você decidida. Vamos criar algo que realmente faça a diferença. Durante a conversa, Henrique começou a detalhar suas ideias, e a cada palavra, Maria se sentia mais envolvida. Mas haviam questões não ditas pairando entre eles. O passado de Henrique ainda era uma sombra que não podia ser ignorada, e Maria se perguntava se poderia confiar plenamente nele. Após horas de diálogo, Henrique finalmente fez uma proposta que Maria não esperava: vamos incluir Lucas no projeto. Ele merece ser uma parte vital disso. O que acha? A proposta a pegou desprevenida. Incluir Lucas? Não sei se isso é adequado. É um grande compromisso. O coração de Maria acelerou. Ela queria que Lucas tivesse sua infância protegida, mas, ao mesmo tempo, Henrique parecia ter uma visão além do que ela imaginara. Confie em mim. Ele disse, e naquele instante, Maria percebeu que estava diante de uma escolha. Confiar em Henrique poderia abrir portas que ela nem sabia que estavam ali. Ela olhou nos olhos dele, por um breve momento, vislumbrou um futuro onde os dois podiam ser parceiros. Mas as dúvidas começaram a se multiplicar como sombras. E o que ela realmente sabia sobre ele? Poderia arriscar a vida de Lucas em um projeto com um homem que ainda guardava segredos? Tomada pela incerteza, Maria engoliu em seco. Preciso pensar mais sobre isso. Os olhos de Henrique mostraram uma compreensão profunda. Sem pressão. Este é um passo importante. Estamos juntos nessa. Ao voltar para casa, Maria se perguntou: qual caminho realmente seguiriam a partir dali? E foi aí que recebeu uma mensagem inesperada. Você não tem ideia do que descobri sobre o passado de Henrique. Precisamos conversar. Era uma amiga de confiança, e seu estômago se revirou com um misto de preocupação e curiosidade. O que estava por vir seria o que poderia destruir todo o plano que começava a se formar em sua mente, ou a chave para entender quem era realmente Henrique. Com o coração acelerado, Maria olhou para Lucas, que estava se perdendo em um mundo de desenhos e sonhos. E ela se questionou: estaria preparada para mais um desafio? Maria encarou o telefone com as mãos tremendo. Não era apenas uma mensagem. Era um chamado para a verdade que poderia mudar tudo. A mão de Lucas estava focada no papel, rabiscando doodos coloridos que eram só dele. Ele parecia tão alheio ao turbilhão que se formava na cabeça da mãe. Mas Maria não podia ignorar a intuição que crescia dentro dela. Quem poderia descobrir algo sobre o passado de Henrique? Ela se perguntou, enquanto seu coração pulsava acelerado. Olhou novamente para Lucas e a ideia de proteger seu pequeno soar em sua mente como um mantra. Era nele que ela precisava focar. As aventuras criadas por Henrique e as promessas de projetos grandiosos não poderiam colocar Lucas em risco. Assim que se instalou em seu sofá, Maria respirou fundo e hesitou antes de abrir a mensagem. Linda, estou aqui para te avisar. Henrique não é quem você pensa. Ele já foi envolvido em situações muito complicadas. O estômago dela revirou. A curiosidade e o receio disputavam espaço em seu peito. As palavras de sua amiga cercavam como nuvens espessas, dificultando a visualização de um futuro claro. Com uma agonia crescente, decidiu responder: o que você sabe sobre ele? Não demorou para receber uma nova resposta. Ele trabalhou em projetos no passado com pessoas que não eram bem intencionadas. As coisas podem ser mais complicadas do que você imagina. Maria então relembrou os momentos em que Henrique falará de seus projetos,
como se cada sonho era envolto em luz, mas agora ela não tinha certeza se a luminosidade não escondia segredos sombrios. Como poderia confiar completamente em alguém que tinha um passado obscuro? A fragilidade de Lucas era mais importante do que qualquer futuro idealizado com Henrique. Mas e o projeto? E o que eu deveria dizer a ele? Questionou para si mesma. A ideia de terminá-lo antes mesmo de começar parecia difícil, mas a possibilidade de colocar Lucas em risco era devastadora. Enquanto esses pensamentos borbulhavam, Maria decidiu que precisaria saber mais. Ela deveria conversar com Henrique, mas este não poderia ser um bate-papo comum. Seria precisa e objetiva. Precisava saber do que ele estava realmente envolvido. Fechou os olhos por um segundo e lembrou-se do sorriso inocente de Lucas. Cada vez que ele a olhava, não era apenas um gesto. Era um lembrete de que o amor de mãe era sua maior força. Com esse pensamento, decidiu que encontraria as respostas, custasse o que custasse. Ela digitou rapidamente uma mensagem para Henrique: "Podemos conversar mais cedo? Preciso tirar algumas dúvidas sobre o projeto." Mal sabia ela que o encontro que estava por vir a levaria a uma verdade alarmante. Quando o sol se pôs, Maria já estava a caminho da mansão novamente. Seu coração palpitava não só pela expectativa, mas pela necessidade de proteger Lucas a qualquer custo. O céu lilás cobrindo a cidade pareceu combinar com a tempestade de sentimentos dentro dela. Ao chegar, viu Henrique na entrada, e sua expressão acolhedora foi a primeira a amolecer seu coração, mesmo que só por um segundo. "Oi, Maria. Que bom te ver." Ele disse. Mas havia algo em seu olhar que parecia esconder mais do que deixava transparecer. "Oi, Henrique. Está tudo bem?" Ela se permitiu olhar, buscando alguma pista na expressão dele. "Sim, tudo tranquilo." "O que você precisa saber?" As palavras que começaram a sair da boca de Maria tremiam, mas ela se firmou. "Eu recebi algumas informações sobre o seu passado e projetos que você se envolveu. Você pode me explicar?" O silêncio se instalou entre eles, e a atmosfera começou a mudar. A adrenalina corria nas veias de Maria enquanto ela observava Henrique, que respirou fundo, frustrado ou surpreso. Nesse momento, Maria percebeu que estava prestes a desenterrar algo que poderia estourar sua vida. O que Henrique diria poderia mudar tudo novamente, e a ansiedade a envolvia como uma capa pesada. A verdade estava prestes a emergir, e Maria não sabia se estava preparada para o que viria a seguir. Henrique fitou Maria com os olhos arregalados, como se tentasse processar a magnitude do que ela havia dito. O silêncio parecia um grito ensurdecedor, e ela podia sentir o batimento acelerado de seu coração ecoando em seus ouvidos. A noite envolvia-os em uma penumbra profunda, mas a tensão no ar iluminava a situação com uma luz cortante. "Maria, eu posso explicar", começou Henrique, sua voz embargada, mas Maria não queria mais nada além da verdade. A urgência em seu peito crescia a cada segundo, e ela interrompeu. "Por favor, Henrique. Não me faça perder mais tempo. Eu quero saber quem você realmente é." As palavras foram como facas afiadas, e ela percebeu que não havia espaço para rodeios. Ele respirou fundo, parecendo lutar contra as palavras. "Eu tinha um projeto que me colocou em situações difíceis. Mas eu não sou mais aquele cara." Maria viu um lampejo de vulnerabilidade em seu olhar, mas a dúvida dominava seu racional. "Como posso confiar em você?" "Na verdade, eu não sei se posso confiar em ninguém. Eu só quero proteger o Lucas." Ao mencionar o nome do filho, sua voz ficou mais suave. A tensão no rosto de Henrique se desfez de uma maneira quase imperceptível. "O Lucas, ele é tudo que você tem, e você é tudo que ele tem." "Eu entendo." Ele parou, como se as palavras seguintes pudessem ser sua última chance de retomar a confiança dela. "Mas eu não sou mais aquele homem. Me envolvi com pessoas erradas, mas isso é passado. Eu só quero fazer as coisas certas agora." Uma onda de indignação atravessou Maria. "Como você pode esperar que eu acredite nisso? O que você fez? Com quem você se envolveu?" Sua voz subiu,
mas ela se esforçou para não deixar transparecer todo o medo que sentia. Henrique hesitou novamente, a batalha pessoal em seu rosto iluminando-se sob a luz fraca da entrada da mansão. Trabalhei com um grupo que estava envolvido em negócios duvidosos. Mas foi um tempo em que eu sentia que precisava dessa vida para conseguir sobreviver. Sobreviver? Ela repetiu como se as palavras fossem veneno. Você chama isso de sobrevivência? Eu queria mudar, quando conheci você. O que eu mais quero agora é algo melhor, disse Henrique, o desespero começando a brotar em sua voz. Eu não quero voltar para fontes que não têm futuro, e você me inspira a querer mudar. Você e Lucas. Enquanto jogava uma tempestade de emoções em sua mente, Maria viu a sinceridade em seu olhar, mas a desconfiança ainda era a protagonista daquela conversa. Mesmo assim, o vínculo que sentia ao lado de Lucas parecia maior do que qualquer risco. A sensação de se afundar em um mar de incertezas a invadia. E se você me decepcionar? A pergunta escapuliu, quase um sussurro. Eu não posso prometer que o passado não vai ter consequências, mas eu vou lutar. Não só por mim, mas por vocês, Henrique respondeu, a sinceridade em seu tom desafiando Maria a reconsiderar. Me dê uma chance, só uma, para mostrar que sou um novo homem. A respiração de Maria ficou pesada, e sua mente girava. A tempestade que havia formado dentro dela estava prestes a desabar. A imagem do pequeno Lucas interveio, preenchendo a vulnerabilidade que Henrique estava revelando. Tudo bem, disse ela, com um nó na garganta. Mas eu preciso saber mais. Não posso correr riscos. Foi quando um brilho no rosto de Henrique fez o coração de Maria acelerar. Vamos começar do zero. Vou te mostrar tudo. Você pode confiar em mim. Isso não é apenas sobre nós, é sobre o futuro do Lucas. Maria teve um vislumbre de esperança, mas ao mesmo tempo a pressentiu frágil, como uma bolha prestes a estourar. Assim que estava prestes a responder, um barulho estrondoso ecoou na fachada da mansão, interrompendo o momento entre os dois. A porta se abriu com um estrondo, e um rosto familiar surgiu na penumbra, trazendo mais perguntas do que respostas. Era amiga de Maria, a mesma que havia enviado a mensagem. O olhar dela pulou de Henrique para Maria, carregando um peso inconfundível. Maria, você não deveria estar aqui. Você precisa ir embora, agora. A urgência nas palavras da amiga cortou o ar, e Maria sentiu um frio na espinha. O que mais ela não sabia? Maria sentiu o coração disparar. A preocupação no rosto de sua amiga a deixou em estado de alerta. Por quê? O que está acontecendo? As palavras saíram com um misto de ansiedade e incredulidade. A visão de Henrique ficou borrada, como se o mundo ao redor dela tivesse se reduzido a um só ponto. Só confia em mim. Não é seguro aqui, repetiu a amiga, com a voz tremendo. Ela olhou rapidamente para Henrique, avaliando-o com desconfiança. O silêncio logo foi quebrado por um barulho ao fundo, fazendo o estômago de Maria revirar. Escuta, Maria, começou Henrique, colocando-se à frente dela, suas mãos abertas como se quisesse defendê-la de algo invisível. Seja o que for, eu vou proteger você e o Lucas. Maria olhou nos olhos dele, notando a determinação, mas a insegurança a consumia. Proteger? Você não tem ideia do que está acontecendo, Henrique. Mas eu posso ajudar. Com o que for necessário. Se estão atrás de mim, não quero que você se machuque, disse ele, seu tom incerto, mas intenso. Quem? Por que você não me falou sobre isso antes? A frustração tomava conta de Maria, misturada a um medo palpável. O lugar que antes parecia ser acolhedor agora se sentia como uma armadilha. Eu não queria te envolver nisso. Não queria que você visse o que eu deixei para trás. Henrique estava visivelmente angustiado, e a verdade que ele parecia esconder agora se erguia como uma sombra ameaçadora sobre eles. Maria, a amiga deu um passo à frente, a gente precisa sair, rápido. Eles podem saber onde você está. Quem são eles? A pergunta ficou pairando no ar entre as três partes, como uma ansiedade latente. Foi então que a porta estourou de novo,
e 3 figuras emergiram com uma presença opressiva, como se carregassem o peso do desconhecido. Maria mal podia acreditar no que via. As expressões frias e os olhares que desnudavam intenções óbvias a fizeram entender a gravidade da situação. O coração batia acelerado, como se quisesse sair do peito. Você estava certa, Henrique, disse uma das figuras, um homem de costas largas e voz profunda. Ninguém pode deixar o passado para trás assim tão facilmente. Ele olhou diretamente para Maria, um sorriso sinistro nos lábios. Então, vamos brincar de esconde-esconde? Maria recuou involuntariamente, voltando-se para Henrique, que parecia preparado para enfrentar a tempestade que se aproximava. Cada segundo se arrastava, e ela percebeu que a escolha que precisava fazer não dizia respeito apenas a ela. O futuro de Lucas estava também em jogo. Havia algo mais em jogo do que sentimentos e verdades devastadoras, e Maria podia sentir o nódulo de pânico se formando em sua garganta. O que você fez, Henrique? A voz dela estremeceu, um misto de desespero e desconfiança. Eu me envolvi, ele disse, e a fragilidade no tom dele parecia dizer mais do que suas palavras. Mas não sou mais aquele homem. Acredite em mim, por favor. O olhar tenso que trocavam colocava tudo em xeque. O tempo estava se esgotando, e a tensão pairava no ar. Maria tinha que decidir rapidamente, seguir seu instinto e correr ou dar a Henrique a oportunidade de explicar seu passado, mesmo que as sombras ao redor deles ameaçassem engoli-los. No momento em que estava prestes a falar, um novo som interrompeu a tensão. Um carro parou abruptamente ao lado da mansão, e a luz dos faróis iluminou os rostos sombrios dos intrusos. Agora não havia mais como voltar atrás. É agora ou nunca, disse Henrique, sua voz cheia de determinação, enquanto arrancava Maria de seus pensamentos confusos. Mas a pergunta ainda pairava na mente dela. Seria seguro confiar em alguém que, em seu coração, sempre tinha sido uma incógnita? Maria sentiu o coração acelerar ainda mais com as palavras de Henrique. O tempo parecia se deslocar, cada segundo se arrastando como se estivesse preso em uma teia invisível. A tensão no ar era palpável, quase como uma eletricidade que fazia os pelos de sua nuca se erguerem. As 2 figuras atrás do homem de costas largas começaram a se mover também, avançando lentamente em direção a eles. Uma delas, uma mulher de olhos frios e sorriso desdenhoso, interrompeu o silêncio. Hieronio não está contente, Henrique. Você não pode simplesmente sumir e esperar que tudo fique bem. A voz tinha um tom ácido, como se cada palavra fosse um golpe. Maria olhou para Henrique, buscando respostas em seus olhos, mas encontrou apenas uma mistura de desespero e determinação. Eles querem o que eu deixei para trás. Coisas que eu pensei que estavam enterradas para sempre. A declaração fez um gelo percorrer a espinha dela. O que Henrique tinha feito? O que ele estava escondendo? Maria, a amiga puxou levemente pelo braço. Temos que correr agora. As palavras soaram como um alarme na cabeça de Maria, e ela recuperou um pouco da lucidez. Mas e Lucas? Eu não posso deixá-lo. O medo ameaçava submergi-la, e sua mente girou em busca de uma solução. Leve ele com você. Não deixe que eles o encontrem. Henrique disse, a voz carregada de urgência. Mas mesmo assim, a hesitação fazia sua cabeça girar. A mulher à frente franziu os lábios, um sorriso desumano surgindo. Você realmente acha que pode fazer isso, Henrique? Nada escapa do nosso alcance. Em um movimento instintivo, Maria se virou para o lado, puxando a amiga enquanto Henrique se posicionava à frente delas. A porta da mansão já estava parcialmente aberta, e uma saída parecia a única solução. Vamos! Agora! Ela gritou, sua voz ecoando numa mistura de medo e determinação. Henrique gesto afirmativo e começou a empurrar as 2 na direção da porta. A adrenalina subiu enquanto eles saíam, mas a luz dos faróis do carro expunha seus rostos às figuras ameaçadoras. Foi exatamente quando Maria gritou, Lucas! O eco do nome dela se espalhou pela noite escura, cortando o ar como uma faca. Ela não poderia deixar seu filho para trás. O pânico tomou conta do seu peito, fazendo suas pernas vacilarem. Ele está em casa. Precisamos voltar. Maria,
ele não pode saber. A amiga replicou, fazendo a voz dela parecer um sussurro desesperado. Está em jogo a vida dele. Precisamos protegê-lo. O clamor dentro da cabeça de Maria crescendo cada vez mais, fazendo sua visão embaçar. O que era mais importante? A verdade ou a segurança de Lucas? As sombras que se aproximavam pareciam mais ameaçadoras a cada segundo. Henrique a puxou para mais perto dele, sua expressão agora mais firme, quase como uma âncora em meio a um mar revolto. Eu prometo, Maria. Temos que seguir em frente. Vou te explicar tudo, mas precisamos sair daqui primeiro. Mas outro rugido do motor fez seu coração disparar. Uma das figuras havia avançado e estava mais perto agora, a voz ameaçando. Os dois têm que dar contas do que fizeram. Ninguém escapa assim. Maria então se virou, o medo transparecendo no olhar. Henrique, o que você fez para atraí-los aqui? Ele hesitou, e o vazio entre eles cresceu imensamente. Finalmente, a verdade parecia emergir de suas palavras. Mas antes que pudesse responder, os intrusos avançaram, desenhando a linha entre o passado que ele tentou esquecer e o futuro incerto que todos enfrentavam agora. A porta da mansão estava escancarada, e algo dentro dela gritava para que seguissem em frente. Mas Maria ficou paralisada. E a pergunta incendiava sua mente: o que mais Henrique esconderia? Maria sentiu o vento frio na pele, como se a própria noite a estivesse alertando sobre o perigo que a cercava. Com o coração batendo em descompasso, parecia que cada batida era um lembrete do que estava em jogo. Ela olhou para Henrique, procurando aquela certeza que antes estava tão presente, mas que agora parecia se dissipar na névoa da incerteza. Os passos pesados das figuras atrás deles continuavam a se aproximar, seus sorrisos sádicos esticando-se como se estivessem saboreando o medo no ar. A mulher de olhos frios disfarçou um riso baixo, quase zombando da situação. Você não consegue correr do seu passado, Henrique. Ele sempre encontra um caminho de volta. Cada palavra dela atingia Maria como um soco no estômago. Temos que agir. Henrique disparou, e o desespero em sua voz fez Maria sentir um impulso quase primal de correr. Mas, antes que isso acontecesse, ela encarou Henrique, buscando a verdade em meio à tempestade de emoções. O que aconteceu, Henrique? O que você fez para eles estarem atrás de você assim? Ele abriu a boca como se fosse responder, mas as sombras atrás deles não deram trégua. Agora não é hora para isso. Ele gritou com uma urgência que fez a nuvem de dúvida sobre ela se dissipar um pouco. Os faróis do carro continuavam a iluminar o caminho, mas a saída da mansão parecia mais distante do que nunca. Maria sentia que a realidade a esmagava. Lucas, ele estava em casa, tranquilo, sem ideia de que o mundo estava desmoronando ao redor de sua mãe. Com um ímpeto de coragem, ela decidiu que não poderia deixar seu filho nas garras daquela ameaça. Eu vou voltar. Ela gritou, quase desferindo um golpe contra a inércia que opunha a liberdade à sua vontade materna. Você não pode. A amiga a segurou pelos ombros, as mãos tremendo, e Maria viu nos olhos dela a mesma luta interna. Pense no que pode acontecer. Você vai colocá-lo em risco. E naquele momento, a face de Lucas surgiu em sua mente, um sorriso inocente. Uma lágrima desceu pela bochecha de Maria. A imagem dele, jogado em meio a perigos que ela não conhecia, era uma dor insuportável. Mas seria mais doloroso deixar Henrique para trás? Ela não sabia a resposta. Eu não posso ficar aqui. Maria gritou com a força que encontrou em sua voz. Eu não posso deixar você e nem Lucas. As figuras ameaçadoras estavam a alguns passos, a mulher ainda rindo, como se estivesse adorando a cena. É inútil, Maria. Você vai perder tudo, assim como Henrique perdeu. A verdade pesa mais que a mentira. Maria tomou uma respiração profunda. Havia tanta coisa que ela não compreendia, e isso a horrorizava. Mas havia uma coisa que estava clara, não se deixaria ser dominada pelo medo. Henrique, temos que lutar. A determinação acendeu na voz dela. Ele olhou para ela, e por um breve instante, seus olhos refletiram a luz da esperança. Então vamos. Precisamos nos mover. No entanto, apenas um passo foi o suficiente para que tudo mudasse.
Um dos homens, de expressão severa, avançou e bloqueou o caminho do trio. O poder que emanava dele era quase palpável. Vocês não vão a lugar algum. Os olhos dele brilhavam com uma malícia instintiva. O pânico recomeçou a subir, mas havia uma centelha. Maria não sabia de que forma, mas a vontade de proteger Lucas pulsava dentro dela, cada vez mais forte. Henrique, e se eles souberem da verdade sobre o que você fez? Essa pergunta pairava como um peso entre eles, cada uma delas consumindo esperanças. No movimento de coragem, Maria se virou, decidida a enfrentar o desconhecido. O desejo ardente de descobrir não só a verdade de Henrique, mas a verdade que libertaria sua família, era incontrolável. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, o brilho do farol iluminou a cena, e uma silhueta familiar apareceu. Era Lucas, agora na entrada da mansão, com olhos curiosos e preocupados. Mãe! Maria sentiu a adrenalina cortando suas veias, e a pergunta ecoou em sua mente. Seriam eles capazes de proteger Lucas de um passado que parecia sedento por vingança? Maria sentiu o coração parar por um instante quando viu Lucas parado à porta. O pequeno, com o olhar fixo na mãe, parecia não entender a gravidade da situação. O mundo ao redor dela congelou, como se o tempo tivesse parado para que aquela cena se desenrolasse lentamente. Mãe! A voz dele era doce e inocente, e isso cortou ainda mais o coração de Maria. Lucas, volta para dentro! Ela gritou, tentando conter a ansiedade na voz. Mas a urgência ao redor deles crescia como um monstro à espreita, e ela sabia que precisava agir rápido. Henrique, ao lado dela, tensionou o corpo, preparado para enfrentar o que viesse. As sombras se aproximavam, e Maria sentiu as mãos de sua amiga segurando-a firmemente. Precisamos sair daqui! A voz dela era um sussurro comedido, mas a força da determinação iluminou o olhar de cada um ali. Maria não poderia permitir que Lucas fosse arrastado para a escuridão que cercava Henrique. A mulher com um sorriso sádico se aproximou, seus olhos gélidos parecendo saborear cada momento. Olha só, a família unida. Que bonito, não é? Ela zombou, fazendo-se avançar contra Lucas. Não! Maria gritou, um grito que ecoou como um trovão. No mesmo instante, Henrique se posicionou em pé à frente do menino, como um escudo humano. Não toquem nele! As palavras dele eram um rugido firme, sua determinação para protegê-los agora flamejava como uma luz em meio à escuridão. O homem de costas largas chamou a atenção de todos, como se tivesse um poder sobrenatural. Henrique, você pode se esconder, mas seu passado não vai embora. Não enquanto nós estivermos aqui. O tom dele era de desprezo, e isso fez Maria estremecer. Diga-lhe a verdade, Henrique, Maria falou, mais para si mesma do que para ele. Ela olhou nos olhos de Henrique. Sua verdade não pode ser mais obscura do que esta situação. Henrique hesitou por um segundo, mas a força no olhar dela foi suficiente para fazê-lo respirar fundo. Está certo, ele começou, sua voz firme, o passado agora se despindo de suas camadas. Eu me envolvi com pessoas que apenas queriam o meu dinheiro, e fiz coisas das quais me arrependo profundamente. Eles não vão desistir de mim. Querem que eu pague pelos meus erros. A tensão no ar aumentou, e Maria se lembrou de Lucas, ao lado dela, sua expressão perplexa diante daquela cena insana. Você vai fazer algo a respeito, certo? As palavras saíram em um sussurro, uma pistola de esperança. Henrique fez um movimento súbito, correndo na direção da porta, em direção a Lucas. Fique atrás de mim! Ele cravou os olhos na direção dos intrusos. Em um movimento rápido, enquanto a sombra mais próxima meio que hesitou, ele disparou palavras que estavam sufocadas há tanto tempo. Eu não sou mais o homem que vocês conheciam! A pressão no ar se expandiu, e em meio ao caos, uma ideia tomou forma na mente de Maria. Henrique, temos que vir juntos, ela disse. Sua voz estava carregada de emoção. Nós precisamos lutar como uma família. O olhar de Henrique encontrou o dela, o entendimento brevemente cruzou entre eles como um choque elétrico. Vamos nos unir, disse ele, uma centelha de esperança iluminando seu rosto. Juro que vou proteger vocês. Juntos, conseguiremos.
As sombras das figuras atrás deles começaram a se mover novamente, mas algo tinha mudado. A coragem se levantava como um muro diante do medo. Com um último olhar para Lucas, Maria tomou a frente. Henrique, vamos usar isso a nosso favor. Não podemos deixar que eles nos dividam. Foi então que, como um pacto silencioso, cada um deles se posicionou. A força do amor que percorreu entre eles parecia transpassar todas as barreiras. Você não pode nos destruir! Maria gritou, e a intensidade em sua voz fez as sombras hesitar. Nós não temos medo. Vocês acham que podem enfrentar tudo isso? A mulher desdenhou, desafiadora. Mas algo estava mudando, e a força de Maria se elevou. Sim, nós podemos. E com isso, ela se lançou à frente, desafiando as sombras a não ultrapassarem seu amor. O desafio fez ecoar nas almas dos que estavam presentes. Cada um deles se uniu ao redor de Lucas, formando um escudo humano. Estamos juntos, Lucas. Sempre, disse Maria, enquanto se voltava para Henrique. A confiança entre eles começava a florescer. As figuras, sem saber o que fazer diante daquela união inesperada, começaram a hesitar. Essa fraqueza era a brecha que Maria buscava. Com força, ela pôs-se firme. O passado pode vir atrás de nós, mas nós não vamos ceder. Nossas vidas não serão definidas por erros. Vamos reescrever a nossa história. Vamos ultrapassar isso, juntos. E foi aí que, em um movimento coletivo, eles avançaram. O pânico de momentos antes se transformou em uma onda de coragem. No mesmo instante, as figuras lançaram-se adiante, mas a união deles reverberou, e a força que criaram foi maior que o medo que cercava. A luta que se seguiu foi intensa, mas com cada movimento feito pelo amor que compartilhavam, as sombras começaram a encolher. A coragem ardente de Maria, Henrique e Lucas foi suficiente para enfrentar as trevas. Ao final, em meio ao caos, eles descobriram a verdadeira força que vinham cultivando. E assim, a verdade finalmente deslizou para o ar. A luz da manhã nasceu entre as sombras que se dissolviam, trazendo esperança para todos eles. Eles não eram mais prisioneiros do passado, juntos, eram forjadores do futuro. Confiavam uns nos outros, e a nova vida que se desenrolava à sua frente era uma dádiva incalculável. Maria olhou nos olhos de Lucas, e com um sorriso radiante, disse, nós vamos construir sonhos juntos, meu amor. O amanhã será mais brilhante. E naquele momento, tudo ressoou. Eles não apenas haviam superado uma tempestade, tinham encontrado um ao outro em meio ao caos. Agora, é sua vez de fazer parte dessa jornada. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e sentimentos sobre este final emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. A hora é agora.